muito honrada e queria dizer que não é a primeira vez que eu estudo essa parábola, porque às vezes eu sinto não ter decifrado todos os sentidos dos textos das parábolas. Então, para mim, é muito bom voltar e estudar de novo e ver como é que é. Então, eu trouxe alguma leitura e interpretação que eu fiz da parábola, das duas, que na verdade tratam do mesmo assunto, mas também eu trouxe as minhas dúvidas para deixar aqui, para que vocês me ajudem nessa reflexão sobre esses ensinos de Jesus. Então, a parábola dos talentos, ela é bem conhecida, né? E ela diz o seguinte: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Essa parábola, ela é escrita por Mateus. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O homem lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, que colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. E aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que sei onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil, lanado nas trevas exteriores, onde haverá, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, nessa parábola escrita por Mateus, eu gostaria de começar problematizando algumas coisas. Primeira coisa, o Senhor Deus, né? O Senhor age, a parábola começa assim: o Senhor age como um homem. Ele age como esse homem aí que distribui os talentos. É assim, essa parábola está falando isso, né? Está escrito isso. É assim que Deus age. Então, eu queria problematizar. A primeira coisa é essa: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem, né? A outra coisa que eu queria problematizar é o seguinte: algumas coisas, como eu disse, eu tenho alguma intuição para
para fazer uma interpretação. Outras eu não tenho, sabe? Então, por exemplo, quando ele diz assim, a todos que já têm, eles ficarão acumulados de bem. Muito bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas, onde haverá prantos e ranger de dentes. O próximo texto, que é a parábola das minas, ela está escrita da seguinte forma por Lucas. E veio outro... Não, tá bom. Ouvindo eles isto, prosseguiu Jesus e propôs uma parábola, visto estar ele perto de Jerusalém, e pensaram eles que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse, pois, certo homem ilustre foi para um país longínquo, a fim de obter para si o governo e depois voltar. Chamou 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até eu voltar. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este homem nos governe. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do governo, mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no mínimo, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este respondeu, se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, eis a tua mina que tive guardado em um lenço, pois eu tinha medo. Porque és homem severo, tiras do que não puseste, ceifas do que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vida, eu teria assistido com juros. E disse aos que estavam presentes, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Responderam, Senhor, este já tem as 10. Declaro-vos que a todo que tem, dá-se-lhe-á. Mas a quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses inimigos que não quiseram que eu os governasse, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Lucas, queria chamar a atenção aqui para esse finalzinho, quando se diz, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E agora eu vou trazer os resultados dos estudos, mas vou trazer também minhas dúvidas sobre a reflexão feita. E para que a gente reflita sobre isso, nós vamos pensar na pergunta que os próprios apóstolos fizeram a Jesus. Os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava por meio de parábolas. E olha só o que Jesus respondeu. Jesus responde aos discípulos que aqueles que o acompanhavam, os discípulos, eles tinham já tinha sido lhes dado muito conhecimento, já tinham muito conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre a espiritualidade, a vida espiritual. Então, eles eram privilegiados, vamos dizer assim, no conhecimento e no entendimento, vamos dizer, privilegiados no entendimento. Os outros, que não eram aqueles que estavam constantemente ou que estavam procurando entender, aqueles não entendiam. Aqueles que ainda não alcançam certas verdades poderão até mesmo ter o prejuízo de lhes serem tirados o que já detinham em si. Quando eu cheguei nesse ponto, Eduardo, meu companheiro, né, ele me ajuda a pensar, né, a gente conversa e tudo. Falei com ele, senta aqui comigo. Quando é que se pode tirar alguma coisa de alguém
que já a detinha. Como é que é isso? Como é que Deus tira alguma coisa da gente? Eu não entendi isso. A primeira vez que eu estudei essa palavra, eu não entendi. A segunda vez, eu também não entendi. Da terceira, aí eu já estava começando, que eu acho que isso também é um exemplo de como o Senhor dava a cada um conforme a sua capacidade. Ele não deu 5 para todo mundo, e ali em Lucas ele não deu 10 para todo mundo, ele deu conforme a capacidade da pessoa, conforme a condição que a pessoa tinha de gerir aquelas dádivas, né? Então, por isso, então, olha só, a gente não é diferente daquelas pessoas. Agora eu estou falando de mim, né? Talvez esteja falando de todos nós. A gente também tem nosso tempo, também tem nossos cuidados, nossos estudos, nossos avanços. E não é tudo que a gente entende de uma hora para outra. Então, nessa terceira vez, nós tivemos assim, uma intuição, né, pensando nisso. Assim, olha, pensa bem. Porque quando o Senhor, ele diz assim, o Senhor é como o homem, que texto diz. Deus é como esse homem, né? Então, assim, em que condições Deus nos tiraria alguma coisa que a gente supostamente teria? E a gente pensou, e uma situação que nós pensamos que pode ser uma explicação para isso é a seguinte: nós temos conhecimento de certas coisas até certo. E aí, como eu não tenho muito exemplo disso, eu vou tomar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Eu ouvia falar assim, mundos paralelos, não sei o quê, mas via tão de longe. Eu nunca pensei sobre isso, nunca li, nunca tinha tido contato com isso. E um dia uma pessoa falou assim, mundo paralelo é assim, a gente está vivendo aqui, mas está vivendo um outro mundo. Ao mesmo tempo que você tem uma personalidade aqui de, sei lá o quê, de uma pessoa que faz uma comida, é uma cozinheira, o outro que é um dentista, mas aquele dentista que está encarnado na Terra, ele pode estar sendo cozinheiro em outro planeta, o cozinheiro pode estar sendo dentista aqui ao mesmo tempo. Gente, eu tive uma rejeição desse negócio. Que isso? Para que isso? O que está acontecendo com isso? Que nós estejamos em vários mundos desempenhando papéis diferentes do que temos aqui. Então, imagina se eu tivesse sido, de alguma forma, tentando me convencer de que aquilo era uma realidade. E eu tivesse tido uma aversão, um questionamento, assim, gente, o que Deus faz? Eu estava num ponto que eu estava seguindo as leis de Deus, procurando seguir, né? Estava entendendo as coisas, estava valorizando as coisas de Deus, de repente eu virei a questionadora. Deus, sabe? Será que é isso mesmo? Será que eu estou nesse caminho, é isso mesmo? O Espírito, então, veja bem, o que eu já tinha supostamente adquirido, na verdade não era tanto, porque quando uma realidade veio me falar de uma coisa que eu não gostei, mexeu comigo, então quando eu supostamente estava de posse daquilo, eu estava bem, né? Mas aí na hora que eu, vou falar assim, me revolto contra uma realidade para mim que não era verdade, que tem aquilo, por que Deus fazia aquilo, eu estou perdendo assim, aquele lugar de sabedoria, de saber que eu estava até ali, de confiança, de fé, de esperança, de crença na doutrina e etc. E tal. Então, nós entendemos isso. Quando as coisas vêm fora da hora, elas podem nos tirar do tino, do ritmo, e fazer com que a gente perca até aquilo que a gente já tinha alcançado. Nós entendemos nesse sentido isso aí. Porque a gente não tem outra explicação, pelo menos até o momento, para que Deus tire algo de nós, porque nós, vamos falar, desobedecemos, ou sei lá o quê, né? Não fizer, não lidamos conforme deveria ser lidado com os talentos que nos foram dados, né? Então, a gente fez essa consideração aí, nós ficamos bem aliviados, porque a gente agora estava assim, com algum tipo de certeza, né? Que ainda não é uma certeza, é uma dúvida. Então, se vocês tiverem outras explicações, seria bom também trazer aqui até hoje mesmo ou depois, né? Então, a primeira coisa é essa. Então, por que Jesus falava por parábola? Para isso, porque a uns é dado de um jeito, a outros é dado de outro, e então nem todos os sentidos são dados ao mesmo tempo a todas as pessoas. Porque os talentos não são só coisas materiais.
São sentidos, né? Espirituais também, e materiais. E aí, a gente foi à Bíblia procurar lá. Como é que essa parte não está lá em Mateus, né? E na Bíblia tinha escrito assim: os que não querem ouvir, eles tinham o coração endurecido. Eu interpretei, assim, eu escrevi, não está igualzinho lá, né? Os que não querem ouvir têm um endurecido coração. Ouvem de má vontade, fechando os olhos para não enxergar. Acho que foi mais ou menos o que eu fiz a primeira vez que me falaram que eu estava vivendo em vários lugares. Eu, né, não gostei. Imagina gostar de uma coisa, né? Desse tipo, assim. Então, no entanto, olha o que a Bíblia continua falando. Muitos profetas e justos desejaram ver o que os discípulos viam sem o conseguirem. Aí vem um questionamento também que eu falei, Eduardo, me fala aqui. Quando é que um justo, um profeta, eu até ponho aqui do lado, mas quando é que um justo quer ver uma verdade espiritual e não enxerga? Quando é isso? Quando é isso? Ele é justo, ele está querendo, ele está buscando, e ele não enxerga. Como é que é isso? Porque eles desejaram e eles não conseguiram. Gente, a gente também chegou à nossa conclusão. É quando eles não estão no nível de consciência suficiente para gerir aquele conhecimento. Se alguém fala assim, nossa, aqui tem uma justa aqui, mas não está querendo a vida paralela, então, assim, né? Não tinha, não tinha expansão da consciência, não tinha consciência suficiente para entender aquilo naquele momento, mas que isso viria depois, né? Isso viria em algum momento. Então, por isso que Jesus falava de parábolas. E o que eram as parábolas? O que são as parábolas? Elas são narrativas alegóricas, né? Que representam pensamentos, ideias, qualidades de forma figurada. Não é do jeitinho que está escrito, é de várias formas, né? Assim, possíveis de serem interpretadas. Nas parábolas, a narrativa é uma narrativa para transmitir verdades que precisam ser compreendidas e que nem sempre elas podem ser compreendidas de uma vez só. Então, por isso que elas têm sentidos que só vão ser elucidados com o passar do tempo mesmo, com a maturidade, né? A maturidade da leitura, a maturidade espiritual, a maturidade do espírito. As parábolas dos evangelhos, elas são narrativas alegóricas que contêm preceitos morais. Então, ali vem os ensinos morais de Jesus, né? E aí, mais conhecimento para a gente aprofundar nesse conhecimento aqui. Nos tempos antigos, era dado ao homem fazer troca ou pagamento de mercadoria e serviços. Eles adquiriam, a gente precisava de uma coisa, né? Uma mercadoria, e a gente podia pagar com o serviço da gente. E uma das coisas mais valiosas que tinha naquela época era o gado. O gado fazia a vez de moeda nessas transações comerciais, que o gado praticamente significava dinheiro. Aí olha que interessante, pecúnia, do latim, é dinheiro, significa dinheiro. E aí vem a palavra pecuniário, relacionada a dinheiro. Mas também pecus é gado, que é de onde vem pecuária. Então, a proximidade de pecus, pecúnia, pecuniário, gado, vem desse hábito de se trocar o boi pelas necessidades. Naquela época, talento era uma medida de peso, não era bem uma moeda, não. Era uma medida de peso que era usada para quantificar ouro, prata, chumbo, ferro e cobre, que é difícil, né? Quantidade. Isso é difícil hoje, imagina naquela época. Então, isso era medido, pesado, sei lá como, e sabia-se em quanto em talento você tinha o ouro, quanto talento você tinha prata, etc. Eduardo, você lembra onde que a gente achou essa informação? Que eu sempre acho ela assim, né? Olha, nos tempos do Novo Testamento, o talento, grande medida de dinheiro, deveria valer hoje US$ 1.600. Eu achei isso, onde eu pesquisei, mas eu não sei como que eles chegaram a isso. Mas tem como chegar, né? Não é impossível, não.
Queria chamar também a atenção que talento hoje em dia tomou o significado de habilidade, dom, criatividade, né? E por volta de 700 antes de Cristo, as moedas eram denário, que depois deu origem ao dinar, que é a moeda lá dos árabes, né? Denário, dracma, darico, asse, estáter, aí a mina e talento. Primeira vez que eu vi essa parábola das minas, dos talentos e das minas, falei, pronto, eu achei que era uma mina mesmo, de alguma coisa, sabe? Que já estava falando em dinheiro, não sei o quê, etc. E ali falou em banco. Gente, mina. Então, mina era um dinheiro já quantificado, que não era o caso do talento, né? E aí eu queria chamar uma atenção assim, para uma coisa. As parábolas, elas têm vários níveis de compreensão. Aqui eu vou falar de pelo menos, né, dois níveis da parábola. A gente tem o nível aparente. Qual que é o nível aparente? É o sujeito que chegou ali, distribuiu, voltou e pediu um retorno daquilo que ele tinha distribuído. Esse é o nível aparente. Mas tem subjacente a ele outros sentidos, outros recomendações, outros acontecimentos que numa primeira vida assim, a gente não atinge, não acessa. E aí, por isso, eu trouxe uma poesia. Aqui tem Mineirinho, de uma mineira, Adélia Prado, né, aquela maravilhosa, de Diamantina. A Adélia é uma poeta, né? Ela, ai, para mim, uma das maiores, né? Muito linda. E ela faz uma poesia que é isso aqui, ó. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, atravessou minha vida, virou só sentimento. Então, vamos ver no nível aparente o que isso fez. Isso aí é um trem que atravessou, ele é mecânico, parece que passa de noite, às vezes de madrugada, mas também atravessou o dia e me afetou, né? E se a gente aprofundar um pouco mais disso, você vai vendo que aqui tem toda a história dela, sabe? De menina no interior, o trem que em primeira instância era mecânico, no final ele não é mais. Ele é sentimento, ele atravessa e vira sentimento. Aí nós já estamos aprofundando essa leitura dessa poesia. Ele atravessa a noite. A noite é aquele tempo, né, que nos deixa, às vezes, temerosos, às vezes pensativos, querendo, muitas vezes, que chegue o dia seguinte, a luz, o sol, né? Então, a noite é cheia de conotações. Ele é mecânico, mas ele não só passa na linha, não. Ele atravessa a noite, a madrugada, olha. Aí ele já vai tocando mais, já vai chegando mais perto, né? De quando a gente está desperto. Atravessa o dia. Ele vem de noite, e o dia só é quando eu estou desperta e quando eu lembro de tudo que aquele trem representou na minha infância, na minha vida, o que ele era para mim. E aí ele já não é mais mecânico, ele é sentimento. Então, essa segunda parte é um aprofundamento pequeno, mas assim, possível de duas leituras de um mesmo texto, né? E aí a gente faz pergunta assim, qual o sentido dos talentos da parábola? Significa dinheiro? Mais alguma coisa? A finalidade da doação dos talentos era enriquecer o Senhor? Ele pediu de volta, né? Então, ele falou, deixou minhas coisas aí, não aplicou, não pôs no banco. Será que era isso? Aí vem, o que significa? A todo que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Gente, mas que coisa complicada isso, né? A pessoa já tem, você vai dar mais, né? Como é que é esse negócio? Aí a gente vai pensar, né? Vai pensar e vai entender que quanto mais conhecimento, estudo, aprofundamento espiritual a gente tiver e a gente se for à disposição disso,
mais a gente vai abrir a mente, mais as intuições virão, mais as leituras se aprofundarão, mais a espiritualidade vai estar em condição de mandar mais livros com mais profundidade para a gente saber mais e ter mais. Então, é nesse sentido espiritual, quanto mais os apóstolos soubessem, quantos mais eles tivessem, quanto mais eles acreditassem, quanto mais eles entendessem, porque essa questão não é uma questão só de querer. Olha o justo queria, né? Mas não conseguiu. É uma questão da gente estar pronto daqui. E como que a gente fica pronto? A gente fica pronto assim, estudando. Eu li uma coisa que eu queria ter colocado aqui e eu só vi agora, assim, quando estava saindo, não tinha colocado, que é uma fala, não sei se é de Emmanuel que ele fala uma coisa assim, estuda, profunda, não sei o que, ora, e ele dá os passos assim, sabe? Então, essa questão mesmo de a gente aprofundar no conhecimento, é isso que eu queria dizer. E aí a gente vai ter em abundância, né? E é o que não tem, até o que tem lhe será tirado. É mais ou menos isso. Porque se a gente estava estabilizado num ponto, e aí, por causa da gente não ter condição daquilo, a gente desestabiliza, tem questões muito delicadas na sociedade. Por exemplo, questões de negritude, questões de preconceito, né? Questões de. Aí vem as pessoas e falam assim: olha, eu vi uma entrevista, isso eu vi, com uma entidade de outro planeta, e que perguntavam a ela como eram as relações no planeta dela, e ela responde como que ela estava trabalhando aqui na Terra por causa dessa época de transição, e aí perguntaram para ela, como é que é lá? Você deixou seu marido lá? Não, mas eu falo com ele todo dia. Seus filhos? Mas eu falo com eles todo dia. E como que era? Você sabe, casal comum igual aquela? Não. Lá é mais ou menos assim, equilibrado, é um terço de, de casais como vocês, tem um terço de casais constituído por mulheres, tem um terço de casal constituído por homens. Aí imagina uma pessoa que, até por experiências pregressas, tem um preconceito horrível disso. Aí você vai trazer notícia para ela, que ela vai ter uma hora que aceitar isso, porque isso é permitido por Deus, aceito por Deus, considerado por Deus, amado por Deus, tá? Então as pessoas, tem pessoa que não vai dar conta disso, tem gente que dá, né? Tem gente que não dá, né? Então assim, é nesse sentido que será retirado, né? Então, aí a pergunta que eu faço é assim, lançar nas trevas exteriores. Olha só, eu estava aqui equilibrada no meu suposto conhecimento, no meu suposto saber, na minha fé, na minha esperança, no meu trabalho diário, tudo. E, de repente, eu me desestruturo, porque eu não dava conta de saber aquilo que eu não podia saber. O que vai acontecer comigo? Se eu tiver um pouco menos de fé, se eu ficar questionando esse tipo de coisa, eu vou entrar na treva exterior, não é isso? Eu saio do meu equilíbrio, da minha calma, do meu bem-estar. Então, nós entendemos assim também, esse lançai-os nas trevas exteriores. Então, essa parábola dos talentos fala nos dons. Gente, eu estou só um pouquinho aqui, que eu não estou vendo hora, então estou ficando um pouco nervosa. Eu não estou enxergando. Obrigada. Então, olha só, fala-nos de dons e das ferramentas de alto valor moral e espiritual com as quais Deus nos dotou, para podermos multiplicar o bem onde estivermos e realizarmos a vontade de Deus. Gente, uma das coisas mais difíceis na vida é seja feita a vossa vontade. Eu acho que a gente tem melhorado como humanidade nisso. Mas a gente fala, todo o resto do Pai Nosso, né, ele é mais fácil de gente cumprir. Mas quando a gente fala, olha que coisa. Então, eu não vou trabalhar para mim. Eu não vou desenvolver as ferramentas de alto valor moral
para mim. Claro que eu vou me beneficiar disso. Está na rota da minha evolução, né? Mas para podermos multiplicar o bem onde estivermos, para realizar a vontade de Deus, e não a minha. E a nossa sempre para frente. Infelizmente, a gente quer mudar isso, tem que ter conhecimento disso, mas olha, é isso aí, né? A vontade de Deus. A riqueza, que agora nós vamos aprofundar na interpretação e dizer, hoje a gente pode falar disso. É uma riqueza espiritual. Ela pode crescer, nós já falamos isso, né? Se a gente fizer bom uso das dádivas que recebemos de Deus. Por isso, Jesus dizia: juntai tesouros nos céus. A parábola dos talentos e das minas, elas têm significação semelhante. Elas exprimem deveres materiais, moral, dever. Eu tenho dever com aquilo que foi me dado. Eu tenho dever com a minha vida. Se eu faço alguma coisa contra a minha vida, contra o meu corpo, contra o meu estar no mundo, olha só, eu estou deixando de cumprir meu dever, né, com uma dádiva que foi me dada, um talento que foi me dado, né? Então, são deveres materiais, porque a gente não tem só o dever espiritual. A gente tem tanta coisa no dia a dia para dar conta, né, materialmente, para esse planeta andar, para minha casa andar, para essa cidade andar, não é? Então, olha só. Então, tem deveres morais e tem deveres espirituais. Então, Deus nos dá a vida e com ele nos dá a dádiva de dinheiro, de sabedoria ou de dom espiritual, de acordo com a capacidade pessoal de cada um, de como eu já caminhei na minha trajetória evolutiva. Então, por isso a gente entende por que um faz mais, pinta melhor, é mais artista, mas o outro faz um negócio ali, um bolo, né, de chuchu, não sei o quê, que a gente não consegue fazer. Então, assim, dádivas, né? Todos os encarnados são depositários de talento. Não tem ninguém que tenha vindo sem talento. Não tem ninguém que tenha vindo sem minas. Nós trazemos com isso a garantia do nosso estado presente de encarnados. Então, olha que interessante. A garantia do nosso estado presente de encarnados são os talentos que trouxemos para nós. Isso que garante a gente estar. E isso é garantia também da nossa situação futura. É depois que a gente desencarnar. A terra é para os encarnados o lugar para nossas aquisições. Adquirirmos mais conhecimento, mais talento. Mas aí, será que eu quero falar isso agora? Eu quero falar uma coisa aqui, olha. Emmanuel tem uma lição que ele fala tendo medo. E a lição é mais ou menos assim, ó. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. As duas parábolas, elas diferem em alguma coisinha ali. Alguém quis o governante como governante, o senhor como senhor. Uma fala isso, a outra não fala, mas ambas falam o seguinte: Senhor, eu sei que o senhor é muito bravo, mas aí eu fiquei com medo, aí enterrei. E aí Emmanuel vai fazer uma reflexão sobre isso, falando o seguinte: na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se felicita. Receber mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Então, ele fala que aí vem medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da alegria, medo da dor, e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, seu mínimo esforço para enriquecer aquela existência. Então, se eu estou enriquecendo a minha existência, fatalmente, eu estou enriquecendo quem está à volta de mim. Meus descendentes, meus filhos, meus netos, meu marido. Meu marido está se enriquecendo, ele está me enriquecendo. Então, nesse sentido. E aí ele fala assim, que muito se agarra à vida ao medo da morte.
quando morre, confessa que tinham medo da vida. Então, uma das coisas que a palavra nos remete é a questão do medo. A gente tem que ver esse medo, até porque ele nos paralisa. Ele nos paralisa, e a gente paralisar, a gente vai cair aonde? Na preguiça, uma das coisas é essa. Pode cair na depressão, a gente fatalmente talvez caia mesmo, né? Mas assim, a gente vai cair na preguiça, porque você está com medo de fazer coisa, está com medo, você está sem ação, está sem energia, não se arrisca, e aí entra lá o Senhor bravo, que ele fala assim, servo ineficiente e preguiçoso. Ele fala isso na preguiçoso, você foi preguiçoso. Ele falou, eu tive medo e o Senhor devolveu. Você foi também preguiçoso. E quanto mais preguiça a gente vai acumulando, mais preguiçoso a gente vai ficando. A gente acumula uma coisa ou outra, né? E aí, eu queria dar uma aprofundadinha em sentido mais subjacente ainda das parábolas. Eu pergunto assim, o que estaria, assim, bem lá no fundo dessa parábola? Ela está falando de quê? Ela está falando de quê? De que fala isso? Em última instância, está falando de quê? Ela está falando da nossa trajetória evolutiva, e na trajetória evolutiva está falando do livre-arbítrio. Por quê? Quem escolhe como vai lidar com os talentos ou não lidar é a gente. O Eduardo não pode escolher por mim, eu não posso escolher por ele. Então, ele está falando de arbítrio também. Olha só quando a gente aprofunda, que delícia que é, né? Eu acho que essa é a delícia de estudar, né? A gente aprofunda e a gente acha lá, nossa, olha, eu não tinha nunca visto isso. E também a nossa trajetória evolutiva está ali, com o arbítrio, e a nossa criatividade para fazer com pouco ou com muito, né? Que ele se multiplique. E aí, gente, mas eu não enxergo a hora de jeito nenhum. Dá para ler mais uma coisinha? Não dá. Então dá para ler uma coisinha aqui, que é um texto que se chama Solilóquio de um Suicida. Eu acho que ele está aqui, não está, Edu? Solilóquio de um Suicida. Na noite de 7 de março de 1948, Chico Xavier encontrava-se com os amigos no alto do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Cruzeiro é um bar lá, querido, né? Desse ponto admirável, extenso panorama se descortinava. Noite clara e suave, um amigo lembra a prece e o grupo ora. Alguém da vida espiritual conosco, Chico? Tem alguém da vida espiritual aí conosco, Chico? Sim, disse o médico. Vejo um homem chorando ao seu lado. O nome dele? João Guedes. Sim, conheci. Era um pobre moço poeta que morreu por suicídio em minha terra. Desejará alguma coisa? Sim, ele diz que pretende deixar-nos uma lembrança. Alguém traz consigo um papel e um lápis? Um dos companheiros presentes estende ao médium o material solicitado. E apoiando-se num poste de luz, de iluminação pública, Chico escreve o que ele dita o visitante do além. Quando terminou, estava grafada a seguinte poesia. E não está em forma de poesia, né? Eu vou ler de cá, porque aqui está a poesia, eu vou ter mais facilidade de ler. Os torvos corações, náufragos de 1000 vidas, distantes de Jesus que nos salva e aprimora, sob o guante da dor, caminham de hora em hora para o inferno abismal das almas consumidas. Sementeiros de pranto, aflições e feridas. No pecado rebelde que os requeima e devora, e depois a escuridão da noite, sem aurora, e o sarcasmo cruel das ilusões perdidas. Alma triste que eu trago, ensandecida e errante,
Por que fugiste assim, no milagroso instante? Por que rogar mais luz? Se estranha te sublevas? Ah, mísera que fostes, hesitante e covarde, não lamentes em vão, nem soluces tão tarde. Procuremos Jesus, além de nossas trevas. João Guedes, o moço, amigo do poeta desencarnado, recebeu a página e guardou-a, enxugando as lágrimas. Então, assim, acho que ilustra, né? Na hora que a gente, vamos chamar assim, a gente foge, né? Por um motivo por outro. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, muito obrigada, e a oportunidade da gente ter estudado, né? Mais música. Obrigada, né? Muito obrigada.